Bem-vindos ao Direito de Quinta Podcast, um podcast que esclarece suas dúvidas do dia a dia de forma clara e sem burocracia para que você seja o proprietário da sua vida, dos seus bens e viva de forma segura. Meu nome é Amanda de Moraes Souza, sou advogada de imóveis e patrimônio familiar e esse é o Leonardo, meu co-host aqui e meu assistente. Bem-vindos a mais um episódio do Direito de Quinta Podcast. Hoje nós vamos falar de um assunto que pode evitar muitas brigas e pode deixar tudo organizado antes de você falecer. Até porque a gente tem apenas uma certeza nessa vida, né, Amanda? Que a gente vai morrer. Exatamente. Isso, a gente só não sabe quando. Exato. A gente sabe disso e eu achei importante a gente gravar um podcast sobre testamento, porque é uma coisa que gera muitas dúvidas. Tem gente que acredita que é só fazer um documento em casa, escrevendo o que quer e tá tudo Guardanapo. certo. É. Ah, escrevi, guardei e dei pra minha filha, tá tudo certo? Vamos descobrir hoje. Exatamente. E aí a gente quer também começar aqui falando que é por que fazer um testamento. Por que uma pessoa, ela fala assim, não, eu vou fazer um testamento? Na maioria das vezes, a pessoa que quer fazer um testamento, ela quer mudar a ordem que está prevista na lei. Por exemplo, eu não tenho filhos, não sou casada, então, quem são meus herdeiros? Obrigatoriamente são meu pai e minha mãe. Mas, por exemplo, se eu quiser deixar uma parte pro Leonardo, eu vou ter que fazer um testamento mudando a ordem e mudando a porcentagem ali do patrimônio que eu tenho para ver quem que vai ficar. Então, normalmente, alguém que faz um testamento é porque ela quer tomar o controle sobre os seus bens e ela quer decidir de fato quem vai ficar com o quê. Às vezes, ela não quer seguir só a regra que tá legal e quer valorizar outras pessoas que foram mais importantes para a vida dela, ou quer deixar um imóvel específico para tal pessoa, ou, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu quero deixar essa empresa pro Leonardo, eu quero deixar esse carro pro Gabriel. Então, assim, é um instrumento para você ter a sua vontade, de fato, levada em conta quando você falecer. O testamento ele leva principalmente a vontade, né, do que o testador, né, quer deixar depois que ele vai falecer, né? Exatamente. E aí um dos principais objetivos é isso, é fazer valer essa vontade. Exatamente. Mas falando sobre o testamento, eu sei que existem 3 tipos, né, desse testamento. Você pode falar um pouco sobre eles, por favor? Claro, existe um testamento que é o que normalmente as pessoas têm conhecimento, que é o testamento Nossa, eu falei que nem carioca. Tava assistindo novela antes de vir. Que é o testamento... Tava assistindo mesmo, vale tudo. Que é o testamento particular, que ele é feito de próprio punho ou ditado e não é levado a registro, nenhum ente público, não é levado no cartório e nada. Então, esse é o testamento particular. Existe o testamento público, que você faz dentro do cartório, com o tabelião ali, analisando o que você colocou e ele dando fé. Ou seja, tem uma força maior. E esse testamento, ele fica guardado lá no cartório. E na hora que você falecer, é obrigatório fazer uma busca em todos os cartórios para saber se existe um testamento. Legal. E existe também o testamento cerrado, que ele é pouco utilizado. Por quê? É um testamento que, por exemplo, eu vou fazer, levo lá no cartório. Tem que ter, claro, procedimento comum, mas o cartório vai pegar aquele testamento, ele não vai ler, só vai ver quem é a pessoa, e ele vai costurar, e vai selar, e vai deixar lacrado. Nossa. E só vai ser aberto depois do falecimento. Mas aí fica lá no cartório também. Então, a gente tem esses 3 tipos de testamento. E desses 3 tipos, tem algum que é mais recomendável? Por exemplo, o de cartório é o mais garantido, que a vontade será... Cumprida, né? Cumprida? Na verdade, o testamento público, ele é mais seguro. Por quê? Porque quando você faz um testamento dentro do cartório, eles obrigatoriamente vão ver se todas as regras estão sendo seguidas. Porque mesmo no particular, existem regras que precisam ser seguidas. Claro. Por exemplo, tem que ter testemunhas. Mas quem são as testemunhas não podem ser pessoas que vão se beneficiar desse testamento. Então, o cartório já checa alguns itens para ver se está tudo certo. E ainda tem a fé pública do tabelião ali, que é um momento mesmo, é um ato solene, né? Então, junta essa pessoa numa sala, sozinha, junto com as testemunhas e o tabelião pergunta, é da sua vontade fazer isso? Alguém te trouxe aqui? Alguém te coagiu e tudo mais? Para que não tenha nenhum motivo para invalidar mais para frente, tá? Então, por isso que o público hoje é mais seguro, mas tem gente que eu não quero deixar lá no cartório. Eu quero deixar guardado para ninguém nunca saber que eu fiz.
Mas lembrando que tem a possibilidade de você perder e realmente nunca saber o que Exatamente. você fez, né? E até porque o particular, ele é muito específico porque ele tem uma série de requisitos para ele ser validado, né? Exatamente. Todos os testamentos, na verdade, eles, depois que são feitos, eles têm que ser todos os testamentos, eles têm que passar por um procedimento de abertura e validação. Então, não é porque você fez o testamento que está tudo resolvido. Quando você falecer, para que ele seja devidamente cumprido, tem que abrir essa ação de abertura e abertura e validação do testamento. Então, nesse momento de abertura e validação do testamento, vão ver se todos os requisitos, vai ser feito na frente do juiz, tá? É um procedimento judicial, para ver se todos os requisitos foram cumpridos. Então, tanto o particular, quanto o público, quanto o cerrado, vão passar por esse procedimento. Mas, como eu disse, o público, como ele já foi feito dentro de um cartório, muitas das vezes acompanhado por um advogado, provavelmente não vai ter problema. Agora, o particular é o que mais gera o particular é o que mais gera questionamento. Porque não se sabe qual é a saúde dessa pessoa, se todos os procedimentos foram feitos. Quais são os procedimentos para você fazer esse testamento particular? Então, o testamento ele tem que ser feito pela própria pessoa, de próprio punho, ou ela digitar, ou ela mandar alguém digitar. Por exemplo, a senhora Sônia foi lá e pediu pro Leonardo digitar. O Leonardo digita tudo, beleza. E aí ela leva na frente de 3 outras testemunhas que não podem ser, de forma alguma, a pessoa que vai se beneficiar. Então, se você quer deixar o seu patrimônio para Lisa, não pode, de forma alguma, que ela seja sua testemunha, porque aí vai ser invalidado o testamento. Então, você vai pegar esse documento que você fez com as suas vontades e vai ler na frente dessas testemunhas, e essas testemunhas irão assinar, para poder deixar claro que essa foi a sua vontade. Elas assinam e você guarda esse documento. E lembrando que você não pode pegar todo o seu patrimônio, às vezes, e colocar no testamento. Você precisa saber se você tem herdeiros necessários. Porque se você tiver herdeiros necessários, você precisa, no mínimo, deixar 50% do seu patrimônio para eles. Você não pode mexer nesse 50%. Então, se você tem herdeiros necessários, quem são, né? Os herdeiros necessários são seus pais, seus avós, seus filhos, seus netos ou cônjuge. Se você tem alguma dessas pessoas vivas, você tem que deixar no mínimo 50% para elas. E os outros 50% você pode deixar para quem você queira. Então, é preciso tomar muito cuidado na hora de fazer esse testamento. O que orienta é sempre procurar um advogado especialista nisso para ele te auxiliar, independente de qual testamento você queira fazer. Porque já que você vai fazer, melhor fazer do jeito certo. Exatamente. Né? Se você tem um testamento particular em casa, que você não sabe se está dentro dos requisitos, é muito importante que você consulte um advogado para tirar suas dúvidas e fazer a sua vontade valer, né? Principalmente. Exatamente. Porque se você, por exemplo, coloca 100% para uma pessoa que não é e tem os herdeiros necessários, não valeu de nada. E esses requisitos, né, para fazer a validação, para formalizar esse testamento, eles são muito questionados porque há um perigo de uma coação na hora de fazer o testamento, principalmente beneficiários, né? Então, fala um pouco disso pra gente. Principalmente quando a pessoa está doente ou é mais velha, é importante tomar muito cuidado na hora de fazer o testamento. Principalmente se for particular. Algumas pessoas indicam até de ter um laudo, por exemplo, se a pessoa tem mais de 60 anos, for idosa, de ter um laudo de um médico atestando que ela está em plena consciência, que ela sabe o que está fazendo, né? Que ela não tem problema de lucidez e nada. Porque acontece muito, a gente sabe que nem acontece nas novelas, acontece muito de uma pessoa acabar montando um esquema para deixar tudo para ela, principalmente, é uma tia que não tem nenhum outro herdeiro necessário, e aí faz o testamento já para deixar para uma pessoa específica. E às vezes ela tá acamada, tá com problemas de saúde, então pode gerar uma grande dúvida mais pra frente e ser invalidado. Então é preciso tomar cuidado com isso. Quando a gente faz no cartório de pessoas que tenham mais de 70 anos, o próprio cartório já pede um laudo. Né? E por isso que a gente fala que é mais seguro fazer no cartório. Porque o próprio cartório já pede um laudo e deixa bem claro ali quais são as condições da pessoa. Exato. Porque é perigoso, gente, de verdade. A gente acredita que não acontece, mas acontece sim. Até porque, nesse caso, o juiz ele vai pegar e vai analisar todo o conjunto que fez esse testamento ser feito, né? Assim, por exemplo, como que uma senhora de 85 anos vai escrever um testamento mecânico, né? Digitado. Então,
assim, são alguns pontos importantes que são necessários que a gente tenha esse cuidado na hora de fazer esse testamento, né? Então, todo cuidado é pouco e quanto mais seguro puder fazer, melhor. Mas porque a gente, infelizmente, sabe que existe coação, existe assinatura falsificada. Exato. Existe dar o documento para a pessoa assinar sem ela nem saber o que está acontecendo. Então, por isso que é importante que as testemunhas depois vão em juízo para declarar que aquilo que foi assinado realmente era a vontade dessa pessoa. Porque pode ser, hoje, a jurisprudência, ela até tira um pouco da necessidade tão grande de alguns itens formais ali, né? Mas, se for comprovado por outras provas que aquela era realmente a vontade da pessoa, né? Então, se as testemunhas trouxerem, não, aquela era realmente a vontade dela. Ela sempre falava isso. Todo mundo que conhecia via como elas eram ligadas, ou que existia um carinho específico, né? Mas por falta de conhecimento, às vezes não fez o procedimento correto. Então, é validado. Mas, para evitar, né, qualquer tipo de problema, é melhor fazer dos moldes que estão previstos ali no Código Civil. Perfeito. Mas, Amanda, e é caro fazer um testamento? Se for o particular, não. E o cerrado, ele tem um valor um pouco mais baixo. Porque o que está acontecendo hoje? Hoje, os testamentos, eles têm uma média de R$1.500 a R$2.000 iniciais. Depende de cada estado, tá? Pode ter estado que seja muito mais barato. Só que existem estados, como aqui em Mato Grosso do Sul, que se você for citar os bens que você vai colocar ali, por exemplo, eu quero colocar um imóvel que vale 500 mil. O valor do testamento vai ser sobre o valor do imóvel. Então, vai ser como se fosse uma escritura pública, vai ter o valor base de 500 mil. Agora, se você não for indicar exatamente quais bens, você pode... Se você não for indicar exatamente quais bens, você pode pagar o valor mais baixo. E uma coisa importante é que você pode colocar possibilidades. Por exemplo, eu quero deixar 50% do meu patrimônio para a minha mãe. Mas se minha mãe tiver falecido, eu quero que 50% vão pro meu irmão. Entendi. Se meu irmão tiver falecido, vai que tá todo mundo junto, eu quero deixar meu 50% pra fulano. Você pode organizar já num documento várias possibilidades, né? Não precisa ser fixo pra uma pessoa. Então você pode montar vários cenários e deixar tudo bem organizado. E Amanda, você falou desse testamento cerrado, né? Ele, quando a pessoa falece, como que fica sabendo desse testamento? Porque ele tá fechado, né? Então, o testamento cerrado, ele é costurado, aí tem o selo, e ele é levado de volta com a pessoa para casa dela. Então, realmente, fica na guarda dessa pessoa. Porém, o cartório tem conhecimento desse testamento. Então, porque você fez todo o procedimento de serrar e tudo mais no cartório. Então, na hora que falece, dentro do SENSEC, hoje é obrigatório em todos os inventários você pegar um termo no SENSEC falando se tem ou não tem testamento. Então vai lá constar, fez um testamento cerrado em tal dia. Mas a gente não sabe o que pode acontecer. Pode ter pegado fogo a casa da pessoa, pode ter perdido. Então fica um pouco vulnerável de esse testamento realmente estar em algum lugar, né? Pode ser que esteja num cofre, esteja seguro, mas é colocado, sim, que existe esse testamento. Mas só vai ser aberto de verdade. Vai ser exatamente como em novela mesmo, que abre o testamento e fala: aqui fulano e fulano vai ser, entendeu? Tem que ser, e ele tem que ser entregue pro juízo lacrado. Meu Deus. Se ele tiver algum tipo de movimentação ali, algum rastro de que ele foi aberto no meio tempo, ele perde a validade. Então, por isso que esse testamento, ele tem todo um rito, né? Se a gente for pensar, eu quero fazer um impacto mesmo quando eu morrer. Não quero testamento cerrado, na hora vai abrir, vai ter toda uma atenção. Muito legal, mas como que você vai garantir que ninguém vai abrir, que você não vai perder, que vão achar depois? Então é bem complicado. Às vezes a pessoa deixa com o advogado. Por exemplo, fizeram um testamento cerrado, vai ficar aqui comigo. E aí que vem minha dúvida. Por exemplo, essa pessoa que fez esse testamento, ela tem que avisar os beneficiários? Como que ela fica sabendo? Porque se tá com ela, corre o risco da pessoa nem saber que tem esse testamento, né? Exatamente. Se for o cerrado, tem um rastro de que a pessoa deixou, né? Um testamento, então tem que ir atrás. Agora, no particular, é importante você avisar alguém que você deixou um testamento. Porque só vão saber exatamente que você fez um testamento se forem procurar nas suas coisas e encontrarem. Porque não vai ter mais nenhum rastro judicial, em cartório, nada que você fez um testamento. Então é importante você avisar alguém. Não precisa ser
a pessoa que vai receber essa porcentagem. E no testamento público, deixa o termo inteiro do testamento vai estar no cartório. Então, você não precisa avisar, só se você quiser, obviamente, que tem esse testamento beneficiando fulana. Você pode avisar, mas o termo inteiro está lá no cartório. Na hora que você falecer, que for fazer o inventário, aí vai mostrar lá na certidão de SINSEC que tem um testamento em tal lugar. É só levantar e não tem problema. Mas muita gente não avisa pra não deixar aquela pessoa, não. Então, tomara que morra, entendeu? Então, às vezes é melhor você não avisar. E o testamento público não quer dizer que ele tá lá, eu fiz um testamento, o Leonardo pode ir amanhã lá e descobrir que tem um testamento e tá lá todas as disposições. Não fica totalmente público o tempo inteiro para alguém checar. Não é assim. Ele só tem uma validade que está guardado no local que vai se tornar público. Mas não quer dizer que qualquer um pode checar a qualquer momento. Mas tem gente que não quer saber, né? Ninguém saiba. Exatamente. Então, é importante ter esse conhecimento que não vai ficar exposto totalmente, né? E Amanda, falando assim, existem alguns casos, né, que o testamento ele pode ser condicionado a alguma outra ação. Sim, isso é possível de ser feito. Uhum. Por exemplo, eu posso dar a minha empresa pro Leonardo se ele se comprometer a cuidar do meu cachorro. Entendi. Ou, por exemplo, eu posso falar que o Leonardo vai ter todos os bens, sendo que ele precisa abrir uma associação ou um instituto para crianças carentes. É possível você colocar, só que você tem que ter um bom senso, porque algumas coisas podem ser invalidadas. Certo. Eu não posso colocar impedindo a pessoa de ter os seus atos de vida normal. Como assim, Amanda? Por exemplo, eu não posso colocar o Leonardo vai poder ter acesso a todo o meu patrimônio se ele não se casar com fulana. Não posso, ele nunca vai poder ter filho. Mas aí, nesse caso, eu ficaria com patrimônio? Porque daí essa condição ela não é possível. Não, é como se essa previsão não existisse. Então o testamento não seria validado nesse caso. Tá. Exatamente, então pode dar muito problema, né? Então, existe jurisprudências dos dois lados, mas a maior parte é de que não vai ser válido, porque é uma condição impossível. Possível. Né? Exato. Então, assim, não. Existem algumas coisas que dentro do bom senso ele cabe, né? Como cuidar de alguma coisa, ele vai administrar os meus bens se cuidar da minha sobrinha, abrir uma ONG, da minha filha, né? por exemplo, se eu tiver. Tem todos esses procedimentos, pode sim ser condicionado. Por exemplo, se você vai poder cuidar do meu escritório assim, se 10% todo mês você doar para um negócio. Entendi. Não é nada que vai impedir a sua escolha de vida, de como que você vai tomar suas decisões por própria vontade. Eu não posso também achar que eu sou Deus e escolher exatamente tudo que vai acontecer na sua vida. E eu sei que também para esses casos tem uma missão aí que alguma pessoa recebe, né? Ela é responsável por cuidar desse testamento para fazer valer, né? Exatamente. Você pode criar um testamento e colocar uma pessoa como testamenteira. Vai ser responsável de fazer tudo que está previsto no testamento ser realizado. Ou seja, o testamenteiro vai estar ciente, obviamente, do testamento. E aí, ele vai ter que ser levado à justiça, abrir esse testamento e fazer com que as cláusulas que estão nesse testamento se cumpram. Ele vai ser como o advogado ali do testamento. Então, se tiver algumas condições previstas, ele vai atrás para poder fiscalizar se essas condições estão sendo cumpridas, se vai realmente haver como é que foi assim? Se vai haver essa validação do testamento, ele que vai trazer. Então, é uma responsabilidade grande, sim, porque você tem essa questão. E por isso que ele pode receber até 5% do valor do inventário, dos bens que a pessoa deixou. Porque, querendo ou não, é um trabalho que pode durar muito tempo. Sim. Né? Mas é importante, porque essa pessoa vai fazer com que, na hora que você falecer, se você deixou um testamento, que tudo que você escolheu realmente seja cumprido. Perfeito. É bom que você escolha uma pessoa que você confia, né? Exatamente. E que esteja atenta aos requisitos legais, ao que você colocou e que tudo corra da melhor forma possível. E agora, Amanda, chegou aquele momento que a gente vai tirar todas as dúvidas da internet. O nosso quadro Mitos ou Verdades. Né, Amanda?
E aí eu já queria começar aqui falando pra você, ó. Só quem é muito rico precisa fazer testamento. Não, é mito. Qualquer pessoa pode fazer um testamento, seja ela rica ou não, seja particular ou público. Qualquer pessoa pode fazer o testamento se ela quiser. Tem um destino diferente da lei. Ou seja, se você quer que aqueles beneficiários que estão previstos na lei sejam as pessoas que vão receber, não é necessário fazer um testamento. Mas, se você quer que seja diferente ou colocar alguma coisa ali que não está fácil de descobrir, né, quer deixar um segredo, por exemplo, eu tenho tantos % no documento X que está guardado no meu cofre, algo que não vai ser publicamente descoberto, você precisa fazer esse testamento sim. Certo. E se eu fizer o testamento, eu não preciso fazer inventário? Mito também. Vai ser preciso, sim, abrir o inventário quando se tem um testamento. Primeiro, como a gente disse aqui, é preciso abrir esse testamento judicialmente e validá-lo judicialmente. Depois disso, pode ser feito o inventário tanto judicial quanto extrajudicial. Ou seja, você vai ter que deixar tudo bem organizado, e se você quiser evitar com que os seus herdeiros testamentários ou que estão seguindo a ordem legal saibam como vai pagar, é bom você deixar um seguro, por exemplo, separado para que eles possam arcar. O fato de você fazer um testamento não quer dizer que você já está tirando ônus dessas pessoas. Elas vão ter que pagar, sim, custos de inventário, imposto e tudo mais. Com o testamento eu posso deixar tudo para qualquer pessoa? Mito. Você não pode deixar tudo para qualquer pessoa se você tiver os herdeiros necessários. Se você tiver herdeiros necessários, que são pai, mãe, filhos, avós, netos ou cônjuge, você precisa deixar obrigatoriamente 50% para eles. Certo. E os outros 50% você pode deixar para quem você quiser. Mas você tem que ter essa noção e essa previsão desses 50%, senão seu testamento vai ser invalidado. Tá. Se eu fizer um testamento particular, não preciso ir ao cartório nunca? Verdade. Você não vai precisar ir ao cartório nunca com esse testamento. Mas o seu testamento, ele pode estar com alguns vícios. O que a gente entende que é bom de fazer, se você faz o testamento particular, obviamente, ir lá reconhecer pelo menos a sua firma, para mostrar que quem assinou realmente foi você, e o das testemunhas também. Além de ter certeza que todo o documento que você fez está de acordo com a previsão legal e também as disposições que você fez, ou seja, a porcentagem que você deu para cada um está dentro da lei, as condições que você colocou também está dentro da lei. Então, você não vai precisar obrigatoriamente ir ao cartório. Entendi. Mas é de bom tom que você pelo menos reconheça as firmas das testemunhas e principalmente a sua. Mas não é obrigatório o reconhecimento? Não é obrigatório. Então, entendi. E o testamento pode ser contestado mesmo sendo público? Sim, verdade. Caraca. Mesmo sendo público, ele pode ser contestado, mas a chance de ele ser invalidado é muito pequena. Porque, como a gente disse, o testamento público, ele tem alguns ritos necessários e o cartório, ali, o tabelião, ele vai seguir ao máximo ali os ritos. Ou até o próprio tabelião vai ser chamado para demonstrar a veracidade desse testamento. Então, é muito pequena a chance de ter um vício ali nesse testamento, tá? Principalmente com relação à vontade. Porque, como a gente disse, vai entrar numa sala, o tabelião, a pessoa que está fazendo o testamento e 2 testemunhas, só. Ali dentro vai se verificar se está sendo feito de plena e espontânea vontade. Mas pode ser que a pessoa foi coagida por fora. Exatamente. Né? Então, mas é muito difícil de comprovar mesmo quando ele é público. O testamento público ele já é para evitar esse tipo de discussão depois, né? Que ele, na hora que ele for aberto, né? Sim. Posso acessar qualquer testamento público pela internet? É mito. Você não consegue acessar qualquer testamento público. Você consegue verificar a existência de testamento através do site sensec.com.br, acredito? .com.org. Não, no site sensec.org.br, e lá você pode fazer uma consulta de testamento. E você só consegue levantar, ou seja, checar se realmente existe um testamento, levando a certidão de óbito ali para esse Sensec. Se a pessoa está viva, você não consegue ter acesso se tem ou não testamento, tá? Isso é importante de falar, porque não é a qualquer momento que vão saber que você tem testamento, só depois do falecimento. Conforme você tinha falado, essa certidão ela é obrigatória na hora de abrir o inventário também. Então, em algum momento, você vai ter que acessar essa certidão aí, né?
Se eu já fiz um testamento, não posso nunca mais fazer outro. Mito. Você pode sim revogar esse testamento e fazer outro a qualquer momento. Então, mas eu já fiz um público. Não tem problema. Você vai lá no cartório que você fez, revoga esse testamento e faz outro. Você pode mudar a qualquer momento. Porque a gente sabe também que na nossa vida, algumas pessoas vão, outras pessoas ficam, se tornam mais importantes, mais relevantes. Então, você pode mudar a qualquer tempo. Estando vivo, você pode ir lá e modificar esse testamento. Então, não é porque você fez ano passado e agora você não concorda mais que você vai ter que ficar com isso pro resto da vida. Não, você pode mudar sim, sem problema nenhum. Perfeito. E agora nós vamos pegar tudo que foi dito nesse episódio, nós vamos colocar em casos práticos, né? Casos da vida real que acontecem. Então, vamos começar aqui com o primeiro. O que é melhor ser feito na seguinte situação? Casal com 2 filhos e um único apartamento. Ele faz uma holding, um testamento. O que ele faz? Se é um casal com 2 filhos e só tem um apartamento, se eles querem deixar tudo para os filhos, não é necessário fazer nenhum tipo de documento, tá? O máximo que eles podem fazer é, por exemplo, um testamento, se os filhos forem menores, de quem vai cuidar dessas crianças. Entendi. Ou seja, deixar tutores ali para essa criança até elas atingirem a maioridade. Isso é muito legal e o testamento pode trazer, tá? Mas se o objetivo já são filhos maiores e não tem nenhuma questão ali, é possível deixar sem testamento nenhum, se essa for a vontade do casal. Certo. E um empresário com vários imóveis de aluguel? Nesse caso, seria importante ele pensar na possibilidade de fazer uma holding, porque para poder administrar todos esses aluguéis, ele teria alguns benefícios fazendo dentro de uma holding, tá? Certo. Então, provavelmente vai ser mais benéfico para ele dessa forma, sem contar que os herdeiros vão poder receber já toda a sucessão dentro da própria empresa. Não seria feito um inventário com relação a esses imóveis. Sobre esse assunto de holding, nós temos um episódio falando especificamente sobre isso. Então, se você tem mais dúvidas sobre isso, acesse esse episódio, nos últimos episódios aí que foram lançados, que você fica por dentro de tudo o que aconteceu sobre a holding, que é bastante interessante também. Mas vamos lá. Pessoa com apenas um carro e pouco patrimônio. Vai depender se ela quer deixar tudo para os herdeiros, já que ela já tem, né, os necessários. Mas pode ser que ela queira fazer um testamento para deixar o carro específico para alguém ali. Mas é importante ela ter o conhecimento de que essa pessoa que for receber esses bens, né, pelo testamento, ela tem que ter condição de pagar todos os impostos e fazer o inventário, tá? Então, pode ser válido, sim, fazer um testamento. Ou se ele quiser, pode deixar tudo pro inventário, se for quem já é herdeiro dele pela lei. Perfeito. E pais que querem passar o imóvel ao filho, mas continuar morando. Nesse caso, o melhor seria fazer uma doação em vida com instituição do usufruto. Que aí eles já ficam tranquilos que na hora que eles falecerem, o imóvel já tá no nome do filho, mas que eles vão poder continuar morando ali ou alugando esse imóvel, tendo os benefícios. Mas é importante, eu não sei nem se a gente já tinha falado dentro de um outro podcast sobre isso. É importante cuidar de algumas cláusulas ali, porque pode ser que seu filho faleça antes. E aí o imóvel vai para os outros herdeiros dele, que podem não ser você, ou, por exemplo, cônjuge, filhos que ele tenha, né? Então é importante tomar cuidado. Mas na maioria das vezes, quando os pais já querem deixar os bens, os nomes dos filhos, mas continuar morando, a doação com usufruto é a melhor coisa a fazer, porque quando ocorrer o falecimento, não vai ter que fazer inventário nesse caso. Perfeito. E pais que querem doar todos os bens em vida. Nesse caso, é possível fazer toda a doação de todos os imóveis, todos os carros, tudo que tiver, colocando usufruto principalmente nos bens, para poder ainda ter o controle. Mas é importante entender quais filhos que eles estão querendo passar, se são todos, a porcentagem de cada um, né? Como que está sendo feito ali. Pode ser que um testamento coloque a vontade deles para ser aberto posteriormente, né? Mas pode ser que eles possam fazer tudo em vida mesmo e evitar com que os filhos tenham os custos do inventário, né? Que a maior parte da preocupação dos pais é os filhos não terem custos quando eles falecerem, né? Então, se você fizer a doação em vida, você já resolve isso. Mas pode ser que gere alguns desconfortos, como a gente já falou aqui antes. Perfeito, exatamente. Mas é importante lembrar que cada caso é um caso. Isso. Pode ser que um casal com um único apartamento tenha filhos e os filhos não são muito legais com eles. Eles queiram doar para
funcionária do trabalho deles. Então, assim, cada caso é um caso, é muito específico. A gente tem que analisar a vontade da pessoa, quais são as preocupações que ela tem, né, com relação aos herdeiros e, claro, o patrimônio. Porque alguns desses custos aqui são um pouco mais altos. O testamento é um instrumento de planejamento sucessório que a gente utiliza, que é um dos mais baratos. Porque não tem custo nenhum agora, mas os herdeiros vão ter custos depois. Então é importante pensar caso a caso. O principal entendimento do testamento, assim, né, que ele é realmente para você fazer a sua manifestação de vontade, né? Então, ele não liga tanto com essa questão de impostos, assim, é mais para fazer valer a vontade. É só para você deixar claro o que você quer. Exatamente. É mais um termo que você deixa claro o que você quer. Isso. Não quer dizer que vai ser cumprido agora, que você vai ter que fazer grandes pagamentos agora. Então, se o seu problema for pensar no que os seus herdeiros vão ter que pagar, talvez seja outro caminho que a gente vai tomar. Um testamento com seguro, um testamento com outro tipo de instrumento. Sendo que a gente pode usar vários, né? Mas se você está querendo só realmente deixar que a sua vontade seja cumprida, o testamento, com certeza, vai ser uma ótima opção. Exatamente. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio aqui no Direito de Quinta Podcast. E a gente gostaria de convidar todos vocês a acessarem as nossas redes sociais, né? direitodequinta.podcast, que lá você fica por dentro de todos os episódios disponíveis e dos que já passaram. E aí você fica por dentro de todos esses assuntos aí que a gente tem conversado aqui, né? Exatamente. E qualquer sugestão que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários ou mandar nos nossos Instagrams, comentá-la nos posts e no Direito de Quinta, que toda quinta-feira eu abro uma caixinha de perguntas para poder tirar dúvidas de vocês com relação a tudo que a gente conversa aqui no podcast, principalmente das áreas que eu tenho atuação, ou seja, direito imobiliário e de família, porque o nosso objetivo é que você viva de forma segura, como a gente disse no começo. O meu Instagram é @AmandaDeMoraes. Meu Instagram é @adv.amandademoraes. E o meu Instagram é leonardomoraes.direito. E a gente espera vocês nos próximos episódios. Muito obrigado por assistirem e até a próxima. Tchau!